inteligível é a realidade das ideias, dos conceitos, e que constituem, embora invisíveis, o real mais autêntico. Conduzindo esse raciocínio, o Herculano vai muito mais longe, mas nós estamos abreviando em função do tempo. Conduzindo este raciocínio, nós temos um mundo dividido em duas partes. Se nós exaltarmos tão somente o mundo sensível, nós temos uma parte do mundo onde se desenvolve o pensamento materialista. Se nós exaltarmos o mundo das ideias, o mundo inteligível, nós vamos ter o pensamento espiritualista. Agora eu pergunto a vocês, a doutrina espírita, ela tem como real o mundo inteligível ou o mundo sensível? Podem responder à vontade. Eu falei que eu ia fazer vocês raciocinarem hoje. Foi o Herculano que mandou a gente raciocinar, não foi que você leu aqui? Não é verdade, Sérgio? Trazer os princípios racionais e... Ou será que a doutrina espírita exalta o conhecimento do mundo sensível? Oi? Olha, o senso crítico não vale ficar em cima do muro, hein? Ela não adere a um sistema só. Lógico que ela é uma filosofia espiritualista e que exalta o mundo inteligível como uma realidade que tem ser e muito mais autêntica do que esse mundo das coisas que passam. Mas ela não nega a matéria. Tá? A matéria existe. Efetivamente, ela é uma filosofia espiritualista, mas não nega também o sistema materialista. Isso é maravilhoso. Né? Ela não pertence a nenhum sistema, afirmam os espíritos do prolegômeno. Não pertence a nenhum sistema. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela pertence a todos. Ela não pertence a um, ela pertence a todos. E como é que é esse processo gnoseológico da teoria do conhecimento? Como é que é esse processo de conhecimento? Aplicada ao espiritismo, na avaliação da totalidade da doutrina, a teoria espírita do conhecimento nos mostra essa doutrina como sendo a última fase de um processo gnoseológico que abrange toda a evolução humana. Caramba, mas por que a teoria do conhecimento espírita seria a última fase? Dando continuidade ao que Herculano desenvolve no Espírito e o Tempo, aquelas fases das várias civilizações em busca da religiosidade, a consciência mítica, a consciência alegórica, lendária, fenomênica, até que o homem evolui e chega na consciência racional, filosófica, e na consciência científica, séculos 17, 18, 19 e assim por diante. Efetivamente, o espiritismo não podia aparecer antes do desenvolvimento pleno da ciência, desta busca de método como segurança, assim como seria necessário a autoridade da razão, como sendo a luz natural, para que os espíritos viessem demonstrar a realidade, a autenticidade do mundo espiritual, da realidade espiritual. E como demonstrou o seu César Reis, logo de início, nesta abordagem metodológica de Kardec, respeitando a necessidade de se empregar o método indutivo, que era uma exigência da época, nós temos, então, esta nova fase que se abre, que é um espiritualismo, como diria Herculano, não mais utópico, não mais abstrato, não mais crente, tão somente, mas um espiritualismo racional e positivo. E a fé? Nossa, esse capítulo é maravilhoso, maravilhoso. O tempo não existe, mas ele é inexorável, é verdade? Mas vamos. Existe ou não existe? Existe ou não existe, olha aí. Vejam, a questão da fé.
Vemos, assim, que a sensação excita e desenvolve a razão. Isso mostra um conhecimento como um processo que vai do finito, que é o plano fenomênico, ao infinito. De maneira que sensação, razão e intuição aparecem como simples fases, mas de desenvolvimento sucessivo e coexistentes da evolução dos seres. Vocês vão me questionar, puxa, mas por que Herculano aborda toda essa evolução do conhecimento se ele está se referindo à fé? Como é que nós começamos o nosso conhecimento? Começamos pelos sentidos, por aquilo que nós vemos. Conhecimento que poderíamos denominar filosoficamente, não miticamente, de imagens. Tá? Ou seja, daquilo que é finito, daquilo que se esgota através da nossa percepção. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, nós transcendemos. Através do conhecimento da razão, nós já vamos mais além do mundo dos sentidos. E já buscamos a Deus, que é o infinito, por excelência. E, assim, o evoluir gradativo do conhecimento. A sensação, a razão e a intuição. Um vem depois do outro? Sim ou não? Vocês estão ficando ótimos. Vocês já respondem sim e não, que é para... Percebi. O despertar é sucessivo, mas os três já coexistem no dinamismo espiritual. Potencial. Então, Herculano afirma, em oposição a alguns iluministas, que a razão, ela é a priori. Porém, após as sensações, após nós percebermos o mundo, é que a razão vai organizar o que a gente vê. Só que, a diferença de alguns iluministas, esta razão, ela é a priori, mas ela antecede, ou melhor, ela já existe quando nas sensações. Mas as sensações só despertam a razão que já está potencial, latente no ser. E a intuição? Já existia ou não? É o último processo do conhecimento. Também a intuição. É o último processo, mas, ao mesmo tempo, já existe desde o selvagem, que já busca adorar a Deus, ele nem sabe por quê. Porque ele tem um sentimento inato, intuitivo de Deus. Uma intuição natural, antes ainda da organização do pensamento, da razão, muito menos da ciência. Tá? E é aí que começa a fé e a razão. Lógico, no evolver do espírito, a intuição há de ser a última faculdade a se manifestar na sua plenitude. Porque é um modo de conhecer que implica em alcance moral, implica em maturidade espiritual, implica em uma visão do espírito que vê através da sua própria conquista, que é o caso de Jesus, de alguns espíritos nobres, Kardec, que entrevêem a verdade por uma iluminação própria. Mas aonde a